Seja bem-vindo em mais uma aula do nosso curso Mapeando Matemática no Enem. A aula de hoje, o caminho das razões e proporções. Nessa aula, vou mostrar a importância de se estudar esses dois conceitos e no final dela vamos fazer dois exercícios do Enem, mostrando justamente razão e proporção. Então vamos ver o que é razão. Razão nada mais é que a comparação entre dois números. E aí, esses dois números, a gente pode representar ele de algumas formas, como fração, quociente ou até mesmo por escala. Vamos ver aqui dois números. Vamos ver esses dois números aqui, 10 e 1000. Só que eu não quero fazer essa comparação e mostrar, dizer que isso aqui é razão. Não, vamos dar um sentido para esses dois números. Certo? Esses 10 aqui, vamos dizer que são 10 centímetros. Então, eu vou ter 10 centímetros desse lado aqui, e esses 1000 aqui eu vou dizer que é 1000 metros. E fazer uma relação entre esses dois números. Agora, vamos supor que eu tenho uma folha de papel, e nessa folha de papel eu faça um desenho de um retângulo, imaginando que esse retângulo fosse um terreno numa paisagem real, Aí eu tenho o terreno na paisagem real. Na paisagem real é um pouco difícil a gente fazer essas medidas em centímetros, né? Dá a medida dessa lateral aqui do terreno, né? Com essa medida aqui do terreno, ó. Fica difícil dar essas medidas em centímetros. A medida em centímetro para esse tipo de trabalho é inviável. Então é melhor trabalhar com terrenos, uma escala de medida maior, como o metro ou o quilômetro. Mas como é um terreno, e esse terreno ele não é tão grande, eu posso usar o metro para se medir. E no papel eu uso o centímetro, porque o papel já é pequeno e não há necessidade de usar metro em papel, que nem tem como caber num papel um metro. Então a gente usa até uma régua para medir os centímetros nesse papel. Certo? Digamos que nesse papel o tamanho que eu desenhei desse lado aqui seja 30 centímetros e desse lado aqui seja 20 centímetros. Quando eu fui fazer a medida no terreno, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu medindo aqui deu 3.000 metros e eu medindo aqui deu 2.000 metros. Aí, que relação tem esse número com esse aqui ou esse número com esse aqui? Se eu pegar 20 centímetros e dividir por 2.000, olha lá, se eu simplificar esse aqui, eu vou ter 2 sobre 200. Dividindo aqui, ó, dá para simplificar por 2 aqui, na verdade. Simplificando vai ficar 1 sobre 100. Olha lá, 1 sobre 100. Agora vamos pegar esses 10 centímetros, né, e colocar em fração também, né? Então aqui eu tenho uma representação por escala e aqui eu tenho uma representação por fração. Se eu simplificar isso aqui por 10, ó, vou cortar esse zero com esse, também eu vou ter 1 para 100. Então isso aqui
nada mais é que uma escala entre o papel e a paisagem real. 3.000, 30 centímetros e 3.000. Simplificando, esse zero com esse, 3 por 13, então vai ser 1 sobre 100 também. Existe essa relação, existe essa característica desses números, né? Quando a gente consegue fazer essa comparação. Razão é isso aqui, é você sair de um tamanho para um outro tamanho maior ou de um maior para um menor. Tá? Então, essa aqui é uma representação, é por escala, e essa aqui é outra representação por fração. Razão é isso. Vamos ver o que é proporção. Proporção. Proporção é uma coisa bem simples de se entender. Já vai ser a comparação entre duas grandezas ou mais grandezas e comparação, inclusive, também entre razões. Por exemplo, temos a densidade. A densidade já é a comparação entre duas outras grandezas, como massa e volume. Também temos a velocidade média, que é espaço e tempo. E temos outras, como, por exemplo, a densidade demográfica ou a probabilidade. Bom, e tem outros exemplos também por aí, né? Mas esses exemplos que eu dei aqui são muito importantes e você vai ver muito isso por aí nas questões e nas provas do Enem, nas provas de matemática que caem no Enem. Então, o objetivo nosso é justamente isso, é mapear os caminhos, os conceitos que caem no Enem. É por isso que no final dessa aula eu vou apresentar duas questões que são do Enem e que tiveram abordando proporção e razões, certo? Mas o que mais é importante saber de proporção para que a gente consiga resolver as questões do Enem? São as propriedades, né, da proporção. As propriedades. Uma delas, e a primeira e a mais importante, que você deve memorizar, é a propriedade fundamental da proporção. Você tem um A e B igual a C dividido por D, isso aqui vai implicar em A vezes D igual a C vezes B. Ou seja, o produto dos extremos ele vai ser igual ao produto dos meios. Então, isso aqui é muito importante. Né? Isso aqui é muito importante. Para se chegar a isso aqui, cruzou essas informações aqui. Ó. Esse multiplicou com esse e esse multiplicou com esse. E chegamos nessa propriedade. Então, temos aqui a primeira, né? Vamos ver uma segunda propriedade aqui. Que é A sobre B igual a C sobre D também. E isso aqui vai implicar em A mais C dividido por B mais D. Ou A sobre B igual a C sobre D vai ser A menos C dividido por B menos D. E uma terceira propriedade, também muito utilizada e conhecida na proporção. Olha, A sobre B igual a C sobre D. Isso aqui implica esse mais esse, A mais B, dividido por A, vai ser igual a esse mais esse, C mais D, dividido por C. Essa propriedade também é bastante utilizada na proporção para a gente resolver exercícios onde a gente tem alguma dificuldade e às vezes uma propriedade aqui pode safar os exercícios aí. Precisamos agora determinar se a comparação entre duas grandezas elas são diretamente proporcional ou
inversamente proporcional. Para isso, vamos fazer esse exercício bem aqui, que eu vou deixar. Bora acompanhar a leitura. Em uma determinada prova, um candidato que acertou 12 questões recebeu um total de 39 pontos. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, um candidato que obteve 52 pontos acertou um total de... E aí é o seguinte, para você saber se essas duas grandezas elas são direta ou inversamente proporcional, você vai fazer desse jeito que você não vai errar nunca. E vou estar até adiantando logo aqui, isso aqui é uma regra de 3 simples, coisas que vamos ver nas aulas mais para frente aí. Mas já vou dar essa palhinha aqui que a gente precisa, estamos falando de proporções e é usado essa técnica. Então você vai montar tipo colunas. O exemplo, ela dá ali 12 questões. Então, questões já é uma grandeza. No caso, ele dá 12 questões. E a outra grandeza é pontos. E ele dá 39 pontos nessa outra grandeza. Bom, a pergunta é quantas questões, né, um candidato vai acertar quando ele acertar 52 pontos. Quando ele obter 52 pontos, aí quantas questões ele acertou. Certo. Para você saber se é direta ou se é inversa, vamos utilizar uma técnica que é das setas. Você aponta uma seta no sentido do número que tem um valor absoluto maior. No caso, o 52, ele é maior que o 39, o valor absoluto dele é maior, né? Então a seta é apontada para baixo. E aí você vai fazer uma relação entre as grandezas para saber se esse x aqui ele é maior que 12 ou não. E olha só, 39 pontos equivale a 12 questões. 52 pontos vai equivaler a mais ou a menos questões? A mais questões, né? Porque se tem mais pontos, significa que ele acertou mais questões. Então, se a pessoa acertou mais questões aqui, é mais de 12, né? Maior que 12. Esse número é maior. A seta é voltada para esse número aqui, que tem um valor absoluto maior que 12. Pronto. Aqui já sei que essas duas grandezas elas são diretamente proporcional, porque as setas elas estão no mesmo sentido. Essa seta elas estão no mesmo sentido para baixo. Elas podem também estar no mesmo sentido para cima. Então, estando no mesmo sentido, ou para cima ou para baixo, é diretamente proporcional. Agora, o próximo passo é você ligar a ponta de uma seta para a bundinha da outra lá. E a ponta dessa seta para a bundinha da outra aqui. Ligou, as informações elas se cruzam. E aí você vai multiplicar esse com esse, ó, 39x vai ser igual esse com esse, 12 vezes 52. Vamos isolar aqui o x, vamos multiplicar isso aqui, né? Vai ficar 52 vezes 12. 52 vezes 2, 104. E 52 vezes 1, 52. 4, 2, 6. 624. E esse 39 passa para o outro lado aqui dividindo. 39. X vai ser igual a 16. Se você fizer essa divisão, você vai chegar a um resultado de 16. 16 o quê? 16 questões esse candidato precisa acertar ou acertou, né? 16 questões. E aí ele obteve 52 pontos. Então, o mais importante aqui, né, não é a resolução da questão, e sim você saber se as duas grandezas elas são
diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nesse caso aqui, ela é diretamente proporcional. E a maneira como faz. Essa maneira como se faz, vamos ver nas aulas mais na frente, que são as regras de 3 simples e regras de 3 compostas. Ok, vimos um exemplo aqui de diretamente proporcional. Esse outro exemplo aqui, ele é inversamente proporcional. Vamos fazer a leitura, né? Durante as eleições, uma gráfica recebeu um pedido muito grande para realizar a produção de material de campanha. Estimou-se que as 3 máquinas levariam 24 horas para realizar todo o serviço. Supondo que uma dessas máquinas estrague antes de iniciar o serviço, qual será o tempo necessário para atender essa demanda? Então, novamente, temos 2 grandezas. Você vai organizar as grandezas desse jeito aqui, ó. Máquina, né? Temos ali 3 máquinas. E temos o tempo, né? Que é dado em hora. Esse tempo lá é dado em hora. Outra grandeza aí é o tempo, que é dado em hora. Essas 3 máquinas, a questão fala que são 24 horas, certo? A questão também diz que antes de começar o serviço, uma das máquinas quebrou, então ficou só 2 máquinas, e a pergunta é quanto tempo essas 2 máquinas vão levar para fazer o mesmo serviço, para poder atender a demanda. Como no exemplo anterior, vamos utilizar as setas apontando para o número que tem o valor absoluto maior, que é por 3, e vamos fazer a relação entre as grandezas para saber se esse x ele é maior ou menor que 24. E aí a gente orientar a seta desse lado daqui. Se 3 máquinas levam 24 horas para fazer o serviço, 2 máquinas é uma máquina a menos. Então vai demandar mais tempo, né? Esse tempo é maior, porque é 2 máquinas só trabalhando. Diminuiu o número de máquinas, aumentou o tempo. Então esse tempo é maior. A seta é voltada para baixo, porque o tempo é maior. Agora, o que a gente vê aqui? A gente vê que as setas elas estão em sentidos opostos. Quando as setas estiverem em sentidos opostos, essas 2 grandezas elas são inversamente proporcional. Sendo inversamente proporcional, agora você vai fazer que nem você fez lá, vai ligar a ponta de uma seta com a bundinha da outra e a ponta de uma seta com a bundinha da outra. E aí as grandezas vão se multiplicar assim. 2 vezes x, 2 vezes x igual 3 vezes 24. 3 vezes 24. Pronto. Tranquilo. Ah, eu não sei fazer assim. Então, se você não conseguir fazer assim, só consegue fazer daquele outro jeito, diretamente proporcional, o que você faz? Pega esse lado aqui e inverte. Vai ficar 3 sobre 2 desse lado aqui, né? 3 e 2. E do lado de lá vai ficar, ó, x e 24. Você inverte. A seta está para cima, aqui. Aí a seta vai ficar para cima aqui, ó. E aí você vai ligar as bundinhas, a ponta com a bundinha, a ponta com a bundinha, olha lá. E vai cruzar as informações. 2x igual a 3 vezes 24. 3 vezes 24. Opa. Vezes 3, né? Ou 3 vezes 24. 3 vezes 24. Olha aí. Igualzinho. Não mudou nada. Aí, isola o x e multiplica aqui, né? 3 vezes 24 são 72. E isso aqui está dividido por 2. Esse x vai ser igual a 36. 36 o quê? 36 horas. 36 horas é o tempo que essas 2 máquinas vão levar para resolver esse problema lá nessa fábrica,
para atender a demanda, porque uma quebrou. Olha só como o tempo foi maior que 24, foi maior. Mas o que interessa para a gente aqui não é o cálculo, não é saber como calcular, é saber como identificar se é inversamente proporcional ou se é diretamente proporcional. É essa que é a ideia da aula de hoje, né? Para a gente saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para quando cair uma questão, como eu vou passar agora, para a gente saber identificar se é direta ou inversamente proporcional. Estamos agora aqui com a questão, aqui Enem 2010, a questão é a 137. Dê um pause no vídeo, faça a leitura e vamos resolver essa questão aí. E mostrar aqui para você que o Enem ele cobra esses conceitos. Essa questão aí é uma professora que faz a leitura de um anúncio que ela viu e compara o olho humano, que é 2,1 centímetro, com o diâmetro aí do telescópio, no caso do espelho do telescópio, que tem 42 metros de diâmetro. Então vamos fazer essa questão aqui. Olha só, como foi mostrado na aula de hoje, isso aqui é uma razão, a questão da fala, né? Qual a razão entre o olho humano e esse espelho do telescópio? Qual a razão? E a comparação entre esses dois números, tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, estamos diante de uma fração, agora vamos ter que resolver. Olhando ali para as alternativas, estamos diante de escalas. Vamos ter que transformar isso aqui em escala. Mas vamos trabalhar primeiro isso aqui. A gente tem que trabalhar agora com números decimais e frações. Aqui tem o número decimal, vou transformar para um número fracionário, né, que vai ser 21 sobre 10 dividido por 42. Agora eu vou conservar essa aqui e inverter essa aqui de baixo. Né? Vai ficar 21 sobre 10 vezes, olha, eu vou trocar a operação vezes e inverter por 42 a outra. Multiplico aqui, vai ficar 21 sobre 420. 42 vezes 10, 420. Aqui eu posso simplificar por 21. Posso simplificar por 21. Os dois. Vai ficar em cima, vai ficar 1. E embaixo vai ficar 20. Vai ficar 20. 420 dividido por 21 são 20. Agora é só modificar isso aqui de 1 para 20. Está aqui a nossa resposta, 1 para 20. Ou seja, a cada 1 centímetro equivale a 20 metros. Essa razão aí, alternativa, letra A. Bom, o exercício anterior foi razão. Então, esse exercício agora aqui vem ser proporção. Dê um pause no vídeo, faça a leitura aí e eu já vou logo fazendo a questão aqui. Aqui a mãe leu numa bula, temos aqui agora duas grandezas. Vamos botar aqui as grandezas, que são gotas. No caso, são 5 gotas. 5 gotas. E a outra grandeza é a massa. A massa corporal de uma criança, que ela vai administrar, e é dado em quilograma. Bom, na bula, são 5 gotas para cada 2 quilos. A mãe ministrou 30 gotas para essa criança, né, que é o filho dela, e a questão pergunta quantos quilos essa criança ela possui de massa. Como a gente viu nas nossas aulas, agora há pouco, a seta é voltada para o número que tem o valor absoluto maior. Vamos fazer uma relação aqui entre as grandezas. Se
5 gotas é para 2 quilos, 30 gotas vai ser mais quilos, com certeza esse número aqui é maior. Esse número é maior. Então estamos diante de duas grandezas, o que? Diretamente proporcional, porque as setas estão num só sentido. Nesse caso, é diretamente proporcional. Aí eu só faço ligar a ponta de uma seta com a bundinha da outra, a ponta de uma seta com a bundinha da outra. Cruzou essas informações, vamos multiplicar 5 vezes x, 5x igual a 30 vezes 2, que dá 60, já vou logo colocando aqui, vai ficar 60 dividido por 5, x vai ser igual a 12 quilogramas, porque é a massa que a gente quer. Então, essa criança pesa 12 quilos, tem uma massa corporal de 12 quilos. A alternativa é a letra A. Bom, o que é importante aqui não é o exercício, não é o cálculo, é você aprender que proporção e razão caem na prova do Enem e você precisa adquirir esse conhecimento. Encerramos nossa aula por aqui e até a próxima.